Estudo Bíblico Números 27, versos 1 a 11, a lei da herança. Então vieram as filhas de Zelofeade, foram atendidas, verso 7, recebendo o direito de continuar a herança do seu pai. Nota homilética. O 27º capítulo nos ensina: 1. Como solucionar as dificuldades, levando-as a Deus. 2. A beleza do caráter. Moisés não se queixou, preocupando-se somente com o progresso do povo de Israel, versos 12 a 16. 3. O segredo do poder, o Espírito de Deus, verso 18. 4. O líder de Israel tinha de ser um tipo de Cristo na obra de reger, guiar e cuidar, verso 17. Versos 2 e 3. As moças quiseram preservar a herança e o nome do seu pai, que tradicionalmente seriam transmitidos aos filhos homens. No seu próprio pecado, seu pai tivera uma morte natural dentro daquela geração rebelde que não tinha licença de entrar na terra prometida. Capítulo 14, versos 2 a 4 e 21 a 23. Não foi executado. Capítulo 16, versos 26 a 35. Verso 4. Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. O manassita Zelofeade teve 5 filhas e nenhum filho. Essas filhas fizeram ver que, se como filhas não podiam herdar a terra, então a herança de seu pai desapareceria. Deus confirmou a Moisés a muito conhecida provisão pela qual as filhas poderiam herdar a terra. Josué 17, versos 3 e 6. Mas o próximo na linha da herança terá de ser os irmãos paternos do falecido, os tios paternos e então o parente mais próximo. Contudo, as filhas tinham liberdade de se casar e seus filhos continuariam a genealogia de seu pai e herdariam suas terras. Assim, Jair foi herdeiro de Manassés em capítulo 32, verso 41 e Deuteronômio 3, 14. Ver 1 Crônicas 2, 34 e 35. Semelhante a esta era a lei do casamento em Levirato, pelo qual uma viúva sem filhos casava-se com o parente mais próximo de seu marido, para que o seu nome e sua herança não desaparecessem. Ambas essas leis se baseavam no princípio de que a terra que o Senhor dava a uma família não deveria nunca ser vendida ou passada a outra família. Levítico 25, 23. O costume da propriedade inalienável, sabe-se agora, era praticado há muito tempo antes de Moisés. Os hebreus geralmente seguiam a tradição de seus antepassados, através da qual uma herança passava de pai para os filhos. Deuteronômio 25, versos 5 a 10. Verso 6. O contato imediato e direto de Moisés com o próprio Deus é a base da formação de toda a lei dos israelitas. Deus falou claramente ao seu servo Moisés, boca a boca. 12, verso 8. Verso 11. Ao parente mais chegado. Esses deveres e direitos do parente mais próximo são iguais, na lei de vários países. Hoje, porém, a esposa normalmente tem a primazia. Versos 12 a 17. Confirma-se a predição da morte de Moisés sem entrar na terra prometida. Abarim é a região montanhosa de onde Moisés viu a terra de Canaã. Foi do pico mais alto da região, o Monte Nebo, que foi dado ter uma visão do país no qual nunca entraria por causa do seu pecado. Verso 14. Na contenda da congregação. No lugar chamado Meribá, contenda, por causa da murmuração do povo. Capítulo 20, verso 3, e de Moisés. Capítulo 20, verso 10. Motivo pelo qual não entrou na terra prometida. Verso 16. Autor e conservador de toda a vida.
Moisés gostava de dar esse título a Deus, que, pela sua graça, poupava um povo que, pelos seus pecados, estava constantemente atraindo sua própria destruição e morte. Capítulo 16, versos 21 a 22. Verso 17. Como ovelhas. A Bíblia muitas vezes usa essa palavra para descrever o povo de Deus. No Antigo Testamento, Moisés, Davi e depois o próprio Deus são sucessivamente chamados pastor de Israel. No Novo Testamento, a soma desses ensinamentos se resume na pessoa de Jesus Cristo, o bom pastor que dá sua vida para que as ovelhas pudessem ter a vida em abundância, tanto na terra como nos céus. João 10, versos 1 a 18. Versos 18 a 23. O substituto de Moisés é indicado por Deus, Josué, por intermédio de quem Deus continuaria a sua obra. Note-se a humildade de Moisés em aceitar a indicação divina sem pensar em um de seus próprios filhos. Assim, a providência de Deus ofereceu um novo líder para pastorear o seu rebanho. Verso 18. Toma a Josué, homem em quem há o Espírito. Espírito aqui refere-se ao Espírito Santo. Entre as muitas qualificações de Josué para a liderança, a principal era a dele ser guiado pelo Espírito Santo. Como homem ungido pelo Espírito do Senhor e que já se revelara submisso à sua direção, Josué estava altamente qualificado para ser o sucessor de Moisés, verso 19, e investido de autoridade, verso 20, para dirigir o povo. E impõe-lhe a mão. A imposição de mãos como um símbolo de concessão de autoridade ou transmissão de responsabilidade é a antiga prática bíblica. Jacó seguiu esse costume quando transmitiu bênçãos aos filhos de José. Gênesis 48, 14. O povo de Israel transferiu sua responsabilidade impondo as mãos sobre os levitas. Capítulo 8, verso 10. E os levitas transferiram sua própria culpa para os novilhos da expiação, impondo-lhes as mãos. Capítulo 8, verso 12. A prática continuou nas sinagogas e foi adotada pelos apóstolos. Atos 6, 6, 1 Timóteo 4, 14. Embora a referência primária aqui seja a capacidade de Josué, ele recebeu também capacitação divina. A Bíblia diz que ele estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés havia posto sobre ele as suas mãos. Deuteronômio 34, 9. Verso 21. Apresentar-se-á perante Eleazar, o qual por ele consultará, segundo o juízo do Urim. A autoridade de Josué não seria igual à de Moisés, cuja comunhão com o Senhor era direta. Capítulo 7, verso 89, 12, versos 7 e 8. Josué dependeria do uso do Urim e Tumim, Êxodo 28, 30, por Eleazar, o sacerdote. Não sabemos hoje como o sacerdote usava esse meio de determinar a vontade de Deus.